Oi, meus amores, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Catiane, tá? Sou uma lagoana que foi criada no Rio de Janeiro. Vou arrumar essas roupas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, são as roupas que eu tirei todinha ali do meu guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu vou estar arrumando tudo direitinho. Tem muita roupa que eu não tô usando e por isso que eu botei aqui por isso tá essa baguncinha, tá? Porque eu vou dobrar, separar as que eu não tô usando pra poder doar, né? Então, gente, o que eu vim falar com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, porque no meu perfil tá dizendo que eu sou uma lagoana que veio pro Rio de Janeiro com 5 anos de idade. E eu quero contar pra vocês como foi que eu vim parar no Rio de Janeiro. Então, gente, quando eu era bem pequena, com uns 3, 4 anos, que a gente já tem um pouco de entendimento e a criança já guarda algumas coisas que acontecem, né? Eu lembro que o meu pai, ele agredia a minha mãe, né? Eu não, assim, na vida adulta, eu não parei para conversar, para perguntar à minha mãe por que aquilo acontecia. Mas, ainda na minha infância, só que já maior, 10, 9, 8 anos, eu escutava minha mãe contar para algumas amigas o que ela já havia passado com meu pai biológico, tá bom? E o que eu sei é assim, que minha mãe, quando era adolescente ainda, né, pré-adolescente, criança, passava muitas necessidades com a minha avó e os dois irmãos dela. Então, por conta da necessidade lá no Nordeste, né, era muito difícil a vida, não tinha trabalho, comércio, assim, né, eram vendinhas e o trabalho era muito na colheita, plantação. Então, minha avó conheceu um homem que começou a ajudar ela, né, financeiramente. E, assim, eu sei muito pouco, eu sei, assim, mais ou menos o que eu escutava, entendeu? E eu só sei que ele, de alguma maneira, começou a ajudar nessa época a minha avó. E daí, gente, esse homem que minha avó conheceu, que começou a ajudar ela, estava interessado na minha mãe. Nessa época, minha mãe tinha 13 anos. E lá tinha alguns costumes de mocinhas assim bem novinhas serem dadas em casamento para homens mais velhos, principalmente mocinhas que passavam necessidade. As mães faziam isso para que essas moças tivessem uma vida melhor do que a dela, entendeu? Foi aí que minha avó deu a minha mãe pro meu pai biológico. Ele já coroa, já tinha seus 40 anos, já era viúvo, já tinha sido casado de novo. Minha mãe me conta que ele era separado de uma mulher e que essa mulher tinha uma filha mais velha que ela, ou eu acho que era isso, não sei direito. Só conversando de novo com a minha mãe sobre essa história da minha irmã. Eu só sei que ele já tinha uma filha, já que já estudava ensino médio e tudo mais na época, e que a mãe dessa menina foi embora da cidade, né? E eu sei que essa menina se chamava Severina. Não sei o que sucedeu dela, entendeu? E daí o meu pai era viúvo não sei se era a segunda esposa dele, mas ele tinha uma criança com ele de sei lá, 8, 9 anos, que é o meu irmão, que eu conheço só por cartas e pelo WhatsApp, é o meu irmão Damião, tá? Esse eu tenho acesso a ele porque em 2018 ele me escreveu uma carta dizendo que era meu irmão e que tinha achado meu endereço nas coisas do nosso pai que havia falecido naquele ano, ok? Então, gente, voltando um pouquinho, né, da história, minha mãe foi dada, meu pai foi dada em casamento, né, pela minha avó por conta da necessidade financeira que eles passavam. Na cabeça dela, minha mãe teria uma vida melhor, porque ele já era um homem
bem estruturado financeiramente, tinha casa própria, tinha a barraca dele, porque lá quem tinha uma condição de vida melhor tinham as suas próprias barracas, ok? Então, gente, é o que eu me lembro assim quando eu era criança. Meu pai já tinha a vida dele estabilizada, né, financeiramente, até porque ele já era um coroa de 40 e poucos anos. Minha mãe era uma adolescente de 13 anos. E daí minha mãe conta que quando ela fez 14 anos ela engravidou, que foi de mim, com 15 anos, 14 para 15, né? Com 15 anos ela me teve e com 17 anos teve um meu irmão. A minha mãe só teve 2 filhos, tá? Ela teve o segundo filho, ela só tinha 17 anos, tá bom? E daí, eu não sei se foi o meu pai que agilizou para ela operar, até porque ela era menor de idade, eu não sei essa parte da história. O que eu sei, gente, é que eu vi a minha mãe apanhando do meu pai, entendeu? Eu lembro disso, porque a minha mãe mandava eu ficar atrás de um sofazinho que tinha num cômodo da casa, que agora eu não me lembro bem, mas eu me lembro que eu ficava com medo e ficava vendo ela apanhar. E ele nunca encostou a mão em mim. Eu era muito pequena, então ele não batia em mim e não gostava que nada acontecesse comigo. Eu me lembro uma vez que, arte de criança, né? Eu fui pegar uma boneca em cima da televisão e a boneca caiu e eu caí e com a boneca e a televisão caiu por cima da minha perna. Quando meu pai chegou do trabalho, eu tava de cama porque eu tava mancando e minha mãe teve que contar. E ela apanhou nesse dia, mais uma vez. Ele era ruim. Ele batia muito nela e também no meu irmão, sabe? Nesse meu irmão que era de outro casamento que vivia com ele. Ele batia muito neles. E eu não sei, assim, os motivos, né, gente? Eu era muito pequena, só sei que nada podia acontecer comigo, que ela, né, passava por essas condições. Até que a gente começou a vir visitar a minha avó, que veio embora pro Rio de Janeiro com um homem. Eu não sei se ela conheceu aqui, se conheceu lá, não sei, mas ela veio, né, na época com o seu Manuel pro Rio de Janeiro. Esse era o nome dele, tá? Nem sei se hoje em dia ele é vivo. Inclusive eu chamava ele de vô, mas não era meu avô, tá? Porque meu avô materno faleceu quando minha mãe era pequena. Por isso minha avó passava muitas dificuldades com as 3 crianças que ela tinha. E nessa história, a gente começou a vir aos finais de ano visitar minha avó no Rio de Janeiro. E um belo final de ano, quando eu tinha 5 anos já de idade, minha mãe conheceu uma pessoa que não quis mais voltar, sabe? Lá para Alagoas, para Maceió. Porque ela vivia uma vida muito dura. E lá ela, sabe, ela apanhava como se ela não fosse esposa, fosse, sei lá, um filho. E nem no filho a gente bate tanto daquela forma, né? E daí a gente nunca mais voltou para Maceió. Minha mãe fez a vida dela aqui, né? Inclusive, a pessoa que minha mãe conheceu na época que a gente veio para cá final de ano foi quem criou eu e meu irmão. Eles são casados até hoje. Eu só tinha 5 anos e hoje eu tô com 36 anos. É esse homem que eu chamo de pai, que eu reconheço como pai, que eu tenho amor no meu coração de filha, tá? É ele. Enquanto isso, meu pai começou a se comunicar com algumas cartas, ele soube que minha mãe não voltaria mais. Minha mãe contou que tinha conhecido alguém, que ela ia refazer a vida dela aqui, que ela não ia mais voltar. E ele não veio atrás, tá? Ele deixou minha mãe seguir a vida dela. Eu lembro que algumas cartas que ele mandava, vinha algum dinheirinho, cruzeiro, né? Não sei se era essa moeda. Mas ele chegou a mandar para mim e para meu irmão e depois ele parou de mandar e as cartas foram cessando e nunca mais ele entrou em contato com a gente, né? E a gente era criança, então eu acho que quando a criança é muito pequena, o pai que se separa ou a mãe que vai embora é que tem que procurar as crianças e não as crianças procurar o pai, né? Porque criança é só uma criança. Então o tempo passou, eu e meu irmão crescemos, somos 2 adultos, fizemos nossas próprias famílias e em 2018 eu recebi uma carta do meu irmão Damião, onde ele contava que o nosso pai tinha falecido. Eu não li assim que ele tinha morrido, assim, pra mim é como se fosse um estranho. Eu não fui criada com ele, não tive carinho, nem amor. E até quando eu era criança, eu sei que ele se preocupava, mas eu não consigo me lembrar do meu
pai me dando algum carinho. Porque mesmo que ele tenha me dado, o que me marcou naquela época, até os 5 anos, é que eu via ele batendo na minha mãe e eu ficava escondida atrás do sofazinho. Então isso marcou minha vida, entende? Então essa é a única lembrança que eu tenho. Eu também lembro dele batendo muito no meu irmão e eu lembro que ele mandava minha mãe ferver água com sal, esquentar, né, um pouco de água com sal, botar na bacia pro meu irmão tomar banho, porque ele marcava o meu irmão todinho. Então a água com sal, eu acho que sarava machucado. Eu não sei o que significava aquilo. Mas era assim, era muito terrível. Meu irmão fugia muito de casa, muito, muito de casa. E aí isso foi... Esse é um pouco da minha história, tá bom? De como que eu vim parar no Rio de Janeiro. E se você gostou de me conhecer hoje mais um pouquinho, é a primeira vez que eu falo sobre isso, tá bom? Eu vou te pedir para você se inscrever no canal, não deixar de curtir. Se você quiser saber de mais alguma coisa e tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode deixar sua pergunta nos comentários que eu vou estar respondendo com muito carinho. Um beijo, obrigado por assistir esse vídeo até o final. E agora eu vou arrumar essa baguncinha aqui e acho que eu vou filmar também para vocês verem como que vai ficar ali tudo arrumadinho no guarda-roupa, tá bom? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past... Gente, já terminei. Ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu separei pra gente poder tá doando.